Fala, moçada! Dando sequência à nossa linha cronológica lá da página 25, você tem a próxima estética, o pensamento humanista para ser apresentado, ok? Ele não está naquele corpo da sequência do trovadorismo na apostila, porque a prof, lembra lá, eu estou fazendo uma sequência diferentosa para aqueles momentos mais chatinhos que eu preciso mais do quadro. Eu retomo, eu faço com vocês em sala de aula, bimestre que vem, se Deus quiser, ok? Então eu já vou apresentando a nossa linha cronológica bonitinho, showzaço, organizadinha aí para você. E eu aproveitei esta gravação de 15 dias, quando a gente estava começando a fazer a bossa toda, e eu não resolvi deixar a edição, eu ia tirar esse quadro aqui para vocês, mas é uma brincadeira, tá lá, segue a aula. Ih, tá acontecendo alguma coisa? Ai, gente, olha lá. Eu achei que ia gravar só voz. Tem uma câmera na minha. Peraí, então eu vou tirar o pijama. Eu acho que eu vou deixar essa parte bem legal. Aí, moçada, agora sim, colete do colégio, batom, brincos, anel, que é pra fazer de conta, né? Por baixo, como é que a gente tá? Calça de pijama e pantufa. É a vida como ela é. Meus amores, que delícia esse contato, mesmo virtual, já é um indício de aproximação. Lembra que eu disse na aula que a geração de vocês é a que está mais preparada para este momento? Vocês estão muito mais acostumados que nós com essa tecnologia toda. E a gente está aqui se batendo, aprendendo muito. Está sendo muito interessante esse instante de progresso, momento de tensão, né? Mas muita progressão, muito estudo. Estamos juntos nesse aprendizado e nessa novidade, ok? Espero que a aula flua legal, que seja interessante para vocês. Seguinte, aí ó, meu estúdio super vedado, cachorros latindo à rua, ok? Mas bora lá. Meus amores, na aula anterior eu encaminhei o material para vocês para falar sobre o trovadorismo e hoje é o humanismo. Olha a diferença no tempo, tá? Primeiro, nós estamos para adentrar a literatura brasileira. No entanto, ainda recorremos aos estudos de cultura em Portugal. Portugal é o nosso, por enquanto, tá? É o nosso berço, é a nossa referência de cultura clássica, beleza? Então, trovadorismo primeiro em Portugal, lembram da aula anterior que nós fazemos um gancho, falamos um pouquinho da Itália, porque Itália vai ser o berço cultural de Portugal, ok? E Portugal é o nosso berço cultural. Beleza, ok. Isso posto, então há trovadorismo, início de um milênio, 1100 mais ou menos. Os trovadores com as cantigas. Lembra que falar de literatura é falar de estética. O que é estética mesmo? Forma. Então é a forma do texto, a estética textual. O trovador vai lançar a literatura, o verso através de cantigas. Quais são as cantigas? Nós fazemos a divisão em dois grupos e esses dois grupos se subdividem. Então nós temos lá as cantigas de amor e amigo e depois as cantigas de escárnio e maldizer. Para relembrar, volta na aula gravadinha. 1100 trovadorismo, mais ou menos por aí. E o humanismo? O humanismo já não é uma estética literária, é um momento
de mudança cultural que vai influenciar na forma e nos textos literários, ok? 300 anos depois, então nós já estamos aí em 1400, batendo as portas de um renascimento. O humanismo, olha o nome, humanismo, o ser humano vai começar a surgir como centro do pensamento. É um momento em que a cultura vai deixando um pouco o pensamento escolástico e voltando a descobrir ou a resgatar algo que os gregos já tinham dado para nós, ok? Da cultura do homem. O que o homem é capaz de produzir, o que o homem é capaz de pensar. Então, olha só, humanismo é falar de e como contexto histórico do humanismo em Portugal, meus queridos, nós temos a nomeação de Fernão Lopes, que deixa de ser um guarda, um guardião da Torre do Tombo, ou seja, aquele que vai zelar pelos documentos, agora é promovido e pode ser um cronista. Ele pode ler os documentos e escrever sobre a vida dos reis. E durante uma década, até mais do que uma década, ele pesquisará documentos, fará pesquisas de campo também, e nós temos, com isso, o primeiro historiador de Portugal, o pai da historiografia portuguesa. Outro dado importante é quando Dom João I assume o trono em Portugal e, por conta de suas ações, esta nação sofrerá grandes transformações. E quais são essas transformações? Incentivo à ciência e às artes, ou seja, incentivou o desenvolvimento científico e artístico. Nós temos a expansão marítima. Olha a dica: um país que investe em ciência, em cultura, em arte, chega primeiro, cresce, se desenvolve. Foi por isso que Portugal chegou primeiro no Brasil, porque teve desenvolvimento da bússola, do astrolábio, de uma engenharia náutica e da caravela, ok? E isso elevou o país a uma condição de grande e rico império. Lisboa torna-se, portanto, a capital não só de um país, a capital da Europa, um centro de referência de cultura. E quem serão os humanistas? Quem são estes humanistas? Pensadores, escritores, historiadores que desenvolverão a filosofia, a ciência, a arte. Coloquei para você a escultura de Rodin, O Pensador, uma metáfora interessante para a gente associar a este momento em que o homem é o centro do universo. Agora, meu querido, minha querida, tome nota. Eu quero que você, no seu caderno, organize um resumo sobre o humanismo e destaque a figura de Fernão Lopes, ok? Este que foi o responsável pelo registro das histórias dos reis, e eu vou destacar a história do rei Dom Pedro I. Eu quero que você
pesquise e conheça a história de Dom Pedro I. Vou deixar alguns links para que você pesquise. Essa imagem que eu deixo agora são os túmulos de Inês de Castro e Dom Pedro I, e é esta história de amor de Dom Pedro I que eu quero que vocês resgatem. Uma história muito curiosa. E deixo com vocês esse presentinho. Eu peguei uma questão de vestibular, retirei a errada, para que você acrescente no seu resumão mais algumas informações ou retomadas de informações sobre o humanismo português. Segue aquele pedido, meus queridos, continuem fazendo mapa conceitual, aula a aula no caderno, ok? Mais uma estética para você organizar. Deixe tudo isso bem preparadinho. Nós vamos precisar dessas anotações dos cadernos, ok? Também 2 links para você visitar a igreja, o mosteiro de Alcobaça. Meus queridos, aproveitem o momento para ampliar cultura. Os nossos papos ficarão cada vez mais atraentes, mais interessantes e a aula mais instigante. Conto com vocês, participação sempre ativa, faz aí que eu faço aqui. Aquele beijo, aquele tchau, fiquem com Deus.